Aqui não tem grande mistério, né, Fabiola? O pior já passou para ele, ele foi de fato indicado, e agora ele quer ter uma boa votação, né, Fabiola? E para isso ele não está economizando sola de sapatos. Ontem, por exemplo, ele começou às 9 horas esse trabalho de falar com os senadores, às 9 horas da manhã, e só às 11h30 que ele foi voltar para o hotel, que ele está hospedado aqui em Brasília, né? E sempre assim, sempre penteadinho, né? Sempre muito alinhado. Ele diz aos senadores, ele não fica com o fiozinho fora do lugar. E isso é curioso, Fabíola, porque isso é sempre mencionado pelos petistas que não gostam muito dele. Quer dizer, não gostam não, porque agora está todo mundo gostando, né? Agora que ele já é praticamente o ministro do STF, todo mundo agora resolve gostar do Cristiano Zanin. Mas os petistas que reservadamente dizem ter algumas suspeitas, algumas reservas em relação a ele, citam essa história da aparência dele muito alinhada, assim, muito composta, porque eles associam o Cristiano Zanin a um perfil mais conservador, não é? Enquanto o PT, por exemplo, defende a descriminalização do aborto, pelo menos parte do PT, o Cristiano Zanin, embora seja muito cuidadoso, ele tem aquele modo candidato esfinge, ele sempre diz que ele é católico e que ele é conservador e que ele entende que esse assunto seja um assunto mais afeto ao legislativo, ao Congresso e não ao judiciário, querendo um pouco tirar o corpo fora e não querendo assumir essa pauta, que é uma pauta de grande parte da esquerda petista. É por isso, entre outras coisas, que os petistas têm algumas suspeitas, algumas desconfianças em relação ao Cristiano Zanin, né? E essas desconfianças, elas têm alguma base, Fabíola, porque como o Cristiano Zanin, ele só tem a graduação em Direito, ele nunca fez mestrado nem doutorado, ele, portanto, não tem trabalhos publicados, trabalhos que as pessoas possam consultar e que, de alguma forma, indiquem qual seria a posição dele em relação a assuntos polêmicos, assuntos atuais, assuntos controversos. Ele só advogou para o presidente Lula, né, como a gente sabe, na Lava Jato, e para empresas também, empresas como a JF, que é da família Batista, lá da JBS, como a Varig, a Transbrasil, empresas grandes. Então, isso também faz com que o PT olhe para ele de lado. Ele é o advogado das grandes empresas, ele não é muito da nossa turma. Enfim, essa é a impressão que a esquerda ainda tem do futuro novo ministro do STF, é o que tudo indica, né? E a gente só vai mesmo conhecer ele, Fabiola, quando começarem as votações. E a do marco temporal, que está judicializada e deve ser uma das primeiras a ser colocadas em pauta, essa vai ser um teste duro para ele, porque o PT e o governo Lula defendem que se vote contra o marco temporal e ele, como conservador, não sabemos ainda qual será a posição. Pode ser que essas duas visões colidam logo de cara, Fabíola. Vamos ter que aguardar as votações para saber quem é Cristiano Zanin. É.